Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Eu sou a professora Natália França, professora de Geografia, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um estudo dirigido para você estudar para a sua prova, tá? Avaliação 2 do terceiro bimestre. Lembrando que, em momento algum, esse vídeo substituirá os conteúdos em sala de aula que foi escrito no quadro, não substituirá o questionário. Ele será uma ajuda, um direcionamento para a sua prova, juntamente com os outros materiais. Isso vai ser muito importante aí para você que quer correr o sério risco de tirar uma nota 10 nessa prova, tá bom? Então vamos lá, né? Lembrando que para o 7º ano eu já liberei em sala de aula o questionário. Então aqui no mural haverá apenas, só e somente, o link do vídeo, tá bom? Estudem também pelo questionário, isso vai ser muito importante, tá? Gente, vamos lá. Os capítulos que cairão na prova serão os capítulos 3 e o capítulo 4, tá? Esses dois capítulos. E aí a gente vai falar sobre fontes renováveis, não renováveis, falaremos também sobre transportes, né, modais, né, aí pelo Brasil. E aí eu gostaria de destacar alguns, conversar com vocês sobre alguns desses modais, né. O rodoviarismo no Brasil, ele vai ser implementado pelo governo do JK, né, aquele cara que fez o slogan 50 anos em 5, e aí ele vai trazer empresas, né, multinacionais de automobilística. Isso vai dar um gás para esse setor. Se antigamente, né, eles investiam na ferrovia, eles pararam com isso e aí eles investem em um novo setor. E já que tem automóveis, né, no país, eu preciso de estradas. O que acontece com o setor ferroviário é simplesmente esquecido. O que vai acontecer com o setor ferroviário? A gente não pode esquecer que ele é muito caro de ser implementado, porém sua manutenção é barata. Já com o rodoviarismo é o contrário. A sua implementação, abrir estradas é muito barata, mas a sua manutenção acaba sendo cara, tá? Então, tem para a gente iniciar a nossa conversa. Se a gente pensa no setor aéreo, tá? A gente tem que pensar que ele vai envolver o deslocamento de pessoas, vai envolver o deslocamento também de mercadorias de longas distâncias, tá? E geralmente para países, né, com dimensões continentais, como o Brasil, por exemplo, o ideal, o mais barato seria a implementação de ferrovias, tá bom? Tipo a Rússia, por exemplo, né, que vai ter aí vários lugares, né, de um extremo a outro, ligados por ferrovia. Isso seria muito positivo e muito barato, tá? Gente, se a gente tá falando sobre JK, se a gente tá falando sobre o rodoviarismo, tá certo? É importante a gente lembrar que esse modal vai ser o mais desenvolvido, vai ser o que mais vai integrar o Brasil. Mas a gente não pode esquecer que quanto mais integrado, todos os modais mais baratos saem, né, os nossos produtos, né, em comparação aos produtos internacionais, e também vai ser um incentivo nacionalmente, tá bom? Importante isso. Agora mudando aqui um pouquinho, né, sobre o assunto. Se a gente pensa em energias, fontes renováveis, né, fontes energéticas, a gente vai pensar fontes renováveis e não renováveis. Não renováveis, gás natural e petróleo, por exemplo, e fontes renováveis são aquelas provenientes, né, de energia limpa, pode ser água, que é hidráulica, solar, eólica, geotérmica, e não se esqueçam, né, que lá no Ceará a gente vai ter o Porto de Pecém, que vai ter o primeiro protótipo, né, de produção de energia de maré motriz, tá? É um projeto aí junto com a COP, algumas empresas privadas. E agora existe o projeto também de ser instalado aqui na região sudeste, em especial do Rio de Janeiro, né? Quando eu falo COP vai ser um órgão ali, né, da UFRJ, tá? Bom, outro projeto interessante a ser falado, né, é uma outra usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica de Tucuruí 1 e de Tucuruí 2, elas serão muito importantes porque elas vão ser a base da produção energética do projeto Grande Carajás, que vai ser um projeto de mineração ali na região do Pará e que vai extrair principalmente ferro, tá? Então, olha só. Bom, outra informação sobre as fontes energéticas. Gente, qual é a região do país que mais produz, que mais consome energia? Se você falou região sudeste, excelente, tá? E qual
é o tipo de energia mais utilizada? Hidráulica, tá? E qual vai ser o setor entre o primeiro, segundo e terceiro? Primeiro, agropecuária, extração mineral e vegetal. Segundo, industrial. E terceiro, comércio e gás. Qual desses 3 setores consumirá mais energia? Se você falou industrial, que é o segundo setor, excelente, ok? Aí a gente não pode esquecer, né, que o Brasil ele vai utilizar a maior parte da sua energia limpa, vai vir de usinas hidrelétricas, tá? Ou hidráulicas, que vem da água, mas a gente não pode descartar a ideia de que o Brasil também produz energia a partir das termoelétricas, né? Que vai ser ali a queima de biomassa, que vai ser queima de produtos, né? Orgânicos, né, como resto de animais, enfim, resto de cana-de-açúcar, entre outros, para fazer o quê? Aquecer o caldeirão, gerar a evaporação, que vai movimentar as turbinas e gerar energia elétrica, tá? Interessante a gente falar isso. Variação de deslocos dos meios. E um meio de variação, né? De variações que se deslocam entre os rios, né, e lagos, a gente não pode esquecer que é o hidroviário, tá? E a gente também vai ter o setor marítimo, né, que pode ser a cabotagem, por exemplo, que vai acontecer ali na região litorânea brasileira, tá bom? Um adendo que em relação ao petróleo, a gente vai ter 2 áreas muito importantes, tá? Para a extração de petróleo. Um que é a bacia de Campos e outro também que é a bacia de Búzios, que nas últimas semanas extraiu uma grande quantidade de petróleo aí e que diz que o Brasil tem sim grandes potenciais. Se a gente pensa em energia nuclear, a gente pensa em que cidade? Angra dos Reis, né? Que foi um projeto aí feito durante o governo militar. E aí a ideia era que o Brasil tivesse várias usinas nucleares. E aí, em função da crise do petróleo que aconteceu em 1973 e 1979, esse projeto não foi para frente. Então a gente vai ter Angra 1, Angra 2 e tá aí na construção da Angra 3, que sabe lá que só um dia, né, vai ser o quê? Vai estar pronto. Tudo bem até aqui? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido e boa prova, bons estudos. Tchau, tchau.